Olá, sou Andrew Knoll e você está no Ficções Performativas. Vamos dar continuidade à leitura do livro A Partilha do Sensível, Le Partage du Sensible, de Jacques Rancière, professor emérito na Sorbonne Nouvelle, Universidade de Paris 8, nas áreas de filosofia, estética e política. Tá chegando agora? Dá uma olhadinha aqui no card para pegar o link logo abaixo da descrição e acompanhar essa leitura desde o início. No canal tem outras playlists que podem vir também a lhe interessar. Peço que curtam esse vídeo, se gostarem, ativem o sininho, curtam o canal, deixem aqui seus comentários, alguma crítica, alguma sugestão, para que a gente possa tornar essa partilha mais efetiva. No final do vídeo tem um dica de drink para este verão. Vamos então à leitura do capítulo 4. Preparados todos? Peguem seu chá, café, água, estiquem as pernas ou simplesmente fechem os olhos e se deixem levar pela leitura. Capítulo 4. Se é preciso concluir que a história é ficção, dos modos da ficção. Pergunta a Jacques Rancière. O senhor se refere à ideia de ficção como essencialmente positiva. O que se deve entender exatamente por isso? Quais são os vínculos entre a história na qual estamos embarcados e as histórias contadas ou desconstruídas pelas artes narrativas? E como compreender que os enunciados poéticos ou literários ganham corpo, que tenham efeitos reais ao invés de serem reflexos do real? As ideias de corpos políticos ou de corpos da comunidade são mais do que metáforas? Essa reflexão implica uma redefinição da utopia? Responde Jacques Rancière. Há dois problemas aí, alguns costumam confundi-los para melhor construir o fantasma de uma realidade histórica que seria feita apenas de ficções. O primeiro problema concerne a relação entre história e historicidade, isto é, a relação do agente histórico com o ser falante. O segundo concerne a ideia de ficção e a relação entre a racionalidade ficcional e os modos de explicação da realidade histórica e social, entre a razão das ficções e a razão dos fatos. É melhor começar pelo segundo, a positividade da ficção analisada no texto a que você se refere. Nota 8, Jacques Rancière, La fiction de mémoire à propos du tombeau d'Alexandre, de Chris Marques, em Traffic 29, primavera de 99. Retomando, é melhor começar pelo segundo, a positividade da ficção analisada no texto a que você se refere. Essa positividade implica, por si mesma, uma dupla questão. A questão geral da racionalidade da ficção, isto é, da distinção entre ficção e falsidade, e a questão da distinção ou indistinção entre os modos de inteligibilidade apropriados à construção de histórias e aqueles que servem à inteligência dos fenômenos históricos. Comecemos pelo começo. A separação da ideia de ficção da ideia de mentira define a especificidade do regime representativo das artes. Este autonomiza as formas das artes no que diz respeito à economia das ocupações comuns e à contra-economia dos simulacros, própria ao regime ético das imagens. É precisamente o que está em jogo na poética de Aristóteles. As formas da mimesis poética são aí subtraídas à suspeita platônica relativa à consistência e à destinação das imagens. A poética proclama que a ordenação de ações do poema não significa a feitura de um simulacro. É um jogo de saber que se dá num espaço-tempo determinado. Fingir não é propor engodos, porém elaborar estruturas inteligíveis. A poesia não tem contas a prestar quanto à verdade daquilo que diz, porque em seu princípio não é feita de imagens ou enunciados, mas de ficções, isto é, de coordenações entre atos. Outra consequência tirada por Aristóteles é a da superioridade da poesia, que confere uma lógica causal a uma ordenação de acontecimentos sobre a história, condenada a apresentar os acontecimentos segundo a desordem empírica deles. Dito de outro modo, e isso é evidentemente algo que os historiadores não gostam muito de olhar de perto, a nítida separação entre realidade e ficção representa também a impossibilidade de uma racionalidade da história e de sua ciência.
A revolução estética redistribui o jogo, tornando solidárias duas coisas: a indefinição das fronteiras entre a razão dos fatos e a razão das ficções, e o novo modo de racionalidade da ciência histórica, declarando que o princípio da poesia não é a ficção, mas um determinado arranjo dos signos da linguagem. A Idade Romântica torna indefinida a linha divisória que isolava a arte da jurisdição dos enunciados ou das imagens, bem como aquela que separava a razão dos fatos e a razão das histórias. Não que ela tenha, como se diz às vezes, consagrado o autotelismo da linguagem, separada da realidade. Ao contrário, a Idade Romântica força de fato a linguagem a penetrar na materialidade dos traços através dos quais o mundo histórico e social se torna visível a si mesmo, ainda que sob a forma da linguagem muda das coisas e da linguagem cifrada das imagens. É a circulação nessa paisagem de signos que define a nova ficcionalidade, a nova maneira de contar histórias, que é, antes de mais nada, uma maneira de dar sentido ao universo empírico das ações obscuras e dos objetos banais. A ordenação ficcional deixa de ser o encadeamento causal aristotélico das ações segundo a necessidade e a verossimilhança. Torna-se uma ordenação de signos. Todavia, essa ordenação literária de signos não é, de forma alguma, uma autorreferencialidade solitária da linguagem. É a identificação dos modos da construção ficcional aos modos de uma leitura dos signos escritos na configuração de um lugar, um grupo, um muro, uma roupa, um rosto. É a assimilação das acelerações ou desacelerações da linguagem, de suas profusões de imagens ou alterações de tom, de todas suas diferenças de potencial entre o insignificante e o supersignificante, as modalidades da viagem pela paisagem dos traços significativos dispostos na topografia dos espaços, na fisiologia dos círculos sociais, na expressão silenciosa dos corpos. A ficcionalidade própria da era estética se desdobra, assim, entre dois polos, entre a potência de significação inerente às coisas mudas e a potencialização dos discursos e dos níveis de significação. A soberania estética da literatura não é, portanto, o reino da ficção. É, ao contrário, um regime de indistinção tendencial entre a razão das ordenações descritivas e narrativas da ficção e as ordenações da descrição e interpretação dos fenômenos do mundo histórico e social. Quando Balzac instala o leitor diante dos hieróglifos entrelaçados na fachada instável e heteróclita de La Maison du Chat qui Pelote, é uma novela, nota 9, novela de Balzac, publicada pela primeira vez com esse título em junho de 1842, na edição Furne de La Comédie Humaine, né? Comédia Humana, aquele grande tomo unindo praticamente todos os volumes de Balzac, não é mesmo? Né? A Comédia Humana, Cenas da Vida Privada, tomo 1, onde contém esse título, La Maison du Chat qui Pelote, logo após o prólogo. Então ele cita essa obra no seguinte, retomando. Quando Balzac instala o leitor diante dos hieróglifos entrelaçados na fachada instável e heteróclita de La Maison du Chat qui Pelote, ou o faz entrar com o herói de A Pele de Onagro na loja do antiquário, onde se acumulam em desordem objetos profanos e sagrados, selvagens e civilizados, antigos e modernos, que resumem cada um mundo. Quando faz de Cuvier o verdadeiro poeta que reconstitui todo um mundo a partir de um fóssil, estabelece um regime de equivalência entre os signos do novo romance e os signos da descrição ou da interpretação dos fenômenos de uma civilização. Ele forja essa nova racionalidade do banal e do obscuro, que se contrapõe às grandes ordenações aristotélicas e se tornará a nova racionalidade da história da vida material,
oposta às histórias dos grandes feitos e dos grandes personagens. Assim se encontra revogada a linha divisória aristotélica entre duas histórias, a dos historiadores e a dos poetas, a qual não separava somente a realidade e a ficção, mas também a sucessão empírica e a necessidade construída. Aristóteles fundava a superioridade da poesia, que conta o que poderia suceder, segundo a necessidade ou a verossimilhança da ordenação das ações poéticas sobre a história, concebida como sucessão empírica dos acontecimentos, do que sucedeu. A revolução estética a revolução estética transforma radicalmente as coisas. O testemunho e a ficção pertencem a um mesmo regime de sentido. De um lado, o empírico traz as marcas do verdadeiro sob a forma de rastros e vestígios. O que sucedeu remete, pois, diretamente a um regime de verdade, um regime de mostração de sua própria necessidade. Mostration, ele cita no original, né? Neologismo do francês. Do outro, o que poderia suceder não tem mais a forma autônoma e linear da ordenação de ações. A história poética, desde então, articula o realismo que nos mostra os rastros poéticos inscritos na realidade mesma e o artificialismo que monta máquinas de compreensão complexas. Essa articulação passou da literatura para a nova arte da narrativa, o cinema. Este eleva à sua maior potência o duplo expediente da impressão muda, que fala, e da montagem, que calcula as potências de significância e os valores de verdade. E o cinema documentário, o cinema que se dedica ao real, é, neste sentido, capaz de uma invenção ficcional mais forte que o cinema de ficção, que se dedica facilmente a certa estereotipia das ações e dos tipos característicos. Adorei isso. Ele cita a obra O Túmulo de Alexandre, de Chris Marker. Objeto do artigo ao qual vocês se referem ficciona a história da Rússia do tempo dos czares, à época do pós-comunismo através do destino de um cineasta, Alexandre Medvedkin. Não faz dele um personagem ficcional. Não conta histórias inventadas sobre a União Soviética. Joga com a combinação de diferentes tipos de rastros, entrevistas, rostos significativos, documentos de arquivo, trechos de filmes, documentários e de ficção, etc., para propor possibilidades de pensar essa história. O real precisa ser ficcionado para ser pensado. Essa proposição deve ser distinguida de todo discurso, positivo ou negativo, segundo o qual tudo seria narrativa, com alternâncias entre grandes e pequenas narrativas. A noção de narrativa nos aprisiona nas oposições do real e do artifício em que se perdem igualmente positivistas e desconstrucionistas. Não se trata de dizer que tudo é ficção. Trata-se de constatar que a ficção da era estética definiu modelos de conexão entre a apresentação dos fatos e formas de inteligibilidade que tornam indefinida a fronteira entre razão dos fatos e razão da ficção, e que esses modos de conexão foram retomados pelos historiadores e analistas da realidade social. Escrever a história e escrever histórias pertencem ao mesmo regime de verdade. Isso não tem nada a ver com nenhuma tese de realidade ou irrealidade das coisas. Em compensação, é claro que um modelo de fabricação de histórias está ligado a uma determinada ideia da história como destino comum, como a ideia daqueles que fazem história, e que essa interpenetração entre razão dos fatos e razão das histórias é própria de uma época em que qualquer um é considerado como cooperando com a tarefa de fazer a história. Não se trata, pois, de dizer que a história é feita apenas das histórias que nós nos contamos, mas simplesmente que a razão das histórias e as capacidades de agir como agentes históricos andam juntas. A política e a arte, tanto quanto os saberes, constroem ficções, isto é, rearranjos materiais dos signos e das imagens,
das relações entre o que se vê e o que se diz, entre o que se faz e o que se pode fazer. Reencontramos aqui a outra questão que se refere à relação entre literalidade e historicidade. Os enunciados políticos ou literários fazem efeito no real. Definem modelos de palavra ou de ação, mas também regimes de intensidade sensível. Traçam mapas do visível, trajetórias entre o visível e o dizível, relações entre modos do ser, modos do fazer e modos do dizer. Definem variações das intensidades sensíveis, das percepções e capacidades dos corpos. Assim se apropriam dos humanos quaisquer, cavam distâncias, abrem derivações, modificam as maneiras, as velocidades e os trajetos segundo os quais aderem a uma condição, reagem às situações, reconhecem suas imagens. Reconfiguram o mapa do sensível, confundindo a funcionalidade dos gestos e dos ritmos, adaptados aos ciclos naturais da produção, reprodução e submissão. O homem é um animal político porque é um animal literário que se deixa desviar de sua destinação natural pelo poder das palavras. Essa literalidade é ao mesmo tempo a condição e o efeito da circulação dos enunciados literários propriamente ditos. Mas os enunciados se apropriam dos corpos e os desviam de sua destinação, na medida em que não são corpos no sentido de organismos, mas quase corpos, blocos de palavras circulando sem pai legítimo, que os acompanha até um destinatário autorizado. Por isso, não produzem corpos coletivos. Antes, porém, introduzem nos corpos coletivos imaginários linhas de fratura, de desincorporação. Como se sabe, isso sempre foi a obsessão dos governantes e dos teóricos do bom governo, preocupados com a desclassificação produzida pela circulação da escrita. É também, no século XIX, a obsessão dos escritores propriamente ditos que escrevem para denunciar essa literalidade que transborda a instituição da literatura e desvia suas produções. É verdade que a circulação desses quase corpos determina modificações na percepção sensível do comum, da relação entre o comum da língua e a distribuição sensível dos espaços e ocupações. Desenham, assim, comunidades aleatórias que contribuem para a formação de coletivos de enunciação que repõem em questão a distribuição dos papéis, dos territórios e das linguagens. Em resumo, desses sujeitos políticos que recolocam em causa a partilha já dada do sensível. Mas, precisamente, um coletivo político não é um organismo, um corpo comunitário. As vias da subjetivação política não são as da identificação imaginária, mas as da desincorporação literária. Nota número 11. Sobre esta questão, permito-me remeter a meu livro Le Nom de l'Histoire, de 92. Os Nomes da História, um ensaio de poética do saber, aqui no Brasil, de 94. Retomando, não estou seguro de que a noção de utopia dê conta desse trabalho. É uma palavra cujas capacidades de definição foram completamente devoradas por suas propriedades conotativas. Ora o louco devaneio levando à catástrofe totalitária, ora, ao inverso, a abertura infinita do possível que resiste a todas as oclusões totalizantes. Do ponto de vista que nos ocupa, o das reconfigurações do sensível comum, a palavra utopia carrega duas significações contraditórias. A utopia é o não-lugar, o ponto extremo de uma reconfiguração polêmica do sensível que rompe com as categorias da evidência. Mas também é a configuração de um bom lugar, de uma partilha não polêmica do universo sensível, onde o que se faz, se vê e se diz se ajustam exatamente. As utopias e os socialismos utópicos funcionaram com base nessa ambiguidade. Por um lado, como revogação das evidências sensíveis nas quais se enraiza a normalidade da dominação. Por outro, como proposição de um estado de coisas no qual a ideia da comunidade encontraria suas formas adequadas de incorporação, no qual seria, portanto,
suprimida a contestação a respeito das relações das palavras com as coisas que constituem o núcleo da política. Em A Noite dos Proletários, eu havia analisado desse ponto de vista o encontro complexo entre os engenheiros da utopia e os operários. O livro é Jacques Rancière, A Noite dos Proletários, Arquivos do Sonho Operário, pela Companhia das Letras de 1988. O que os engenheiros saint-simonianos propunham, como ele explicita nessa obra, era um novo corpo real da comunidade, no qual as vias fluviais e os trilhos traçados no chão tomariam o lugar das ilusões da palavra e do papel. O que os operários fazem não é opor à prática à utopia, mas devolver a esta última seu caráter de irrealidade, de montagem de palavras e de imagens, próprio para reconfigurar o território do visível, do pensável e do possível. As ficções da arte e da política são, portanto, heterotopias mais do que utopias. Fim da parte 4. Acompanhe no próximo vídeo o capítulo 5 da arte e do trabalho, em que as práticas da arte constituem e não constituem uma exceção às outras práticas. O último capítulo do livro, antes da nota final sobre o autor. Obrigado até aqui. Curtam esse vídeo. Curta o canal, ative o sininho. Deixe aqui seus comentários. E até breve. Paz e bem.